Olá, quarto ano, tudo bem? Hoje vamos estudar pronomes, só que não são aqueles que nós já estudamos. Nós já vimos os pronomes pessoais do caso reto, que são aqueles eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Hoje nós vamos estudar também pronomes pessoais, mas são chamados do caso oblíquo, tá? E aí nós vamos estudar alguns somente, ó, os pronomes o, a, os e as. Juntamente com eles, nós vamos estudar também sobre a coesão. Nós observamos até aqui que os pronomes, sejam eles do caso reto, que eu citei, que nós já aprendemos, e esses do caso oblíquo, que nós vamos aprender hoje, eles são utilizados para ajudar na escrita de um texto, de uma frase. Eles ajudam também a colaborar com a estrutura do texto, ou seja, para que o texto não fique repetitivo, cansativo e tal. E a coesão também, ela vai falar sobre isso, sobre essa questão do texto ser mais objetivo, ser mais claro, tá? Então vamos relembrar aqui, a partir da página 34, alguns conceitos, e eu vou ensinar para vocês outros. Nós temos o quadrinho amarelo aí que diz assim, ó, os pronomes pessoais retomam ou substituem os nomes, ou seja, os substantivos. Então, os pronomes, eles vão sempre se referir a algum nome, a algum substantivo, que é a mesma coisa, tá? Seja numa frase, seja num texto. Lá na página 35, nós temos duas explicações. Então, vocês vão reparar o seguinte, quando os pronomes o, a, os e as, eles vêm após um verbo, depois de um verbo que termina, que tem a terminação em R, em S ou Z, eles se transformam em lo, lá, los e las. É o caso até aqui dessa atividade número 11, ó. A água é muito boa para a saúde. É importante consumir a água todos os dias. Observem que o verbo, ó, consumir termina em R. Então, nós temos logo depois desse verbo consumir, nós temos o pronome a. Ou seja, a gente voltando aqui para a regrinha, ó, quando o pronome a vem depois de um verbo que termina em R, então o pronome a aqui está vindo depois do verbo consumir, que termina em R, ele se transforma em lá, né? Porque aqui no caso o a se transforma em lá. Aí a frase fica como está aqui no segundo item, ó. A água é muito boa para a saúde. É importante consumi-la todos os dias. Então, ao invés de escrever consumir a água, se escreve consumi-la todos os dias. E a gente evita a repetição da palavra, tá? Parece difícil, mas vai ficar mais fácil durante os exercícios. Última explicação no quadrinho amarelo na página 35. Ó. Quando os pronomes o, a, os e as vêm após um verbo que termina em M, ão ou ons, né, no plural, eles se transformam em no, na, nos e nas. Aí temos um exemplo. Meu irmão não queria beber água. Meus pais convenceram-no a se hidratar todos os dias. Convenceram quem? Meu irmão. Então, esse pronome aí, no, se refere ao meu irmão, tá? Então, vocês vão observar que eles são utilizados para não repetir novamente a expressão meu irmão. Então, esse verbo aí terminou em M, por isso que foi utilizado o no, tá? E também porque está se referindo a meu irmão, que também é um substantivo, essa expressão aí é masculina, tá bom? Então, vamos aos exercícios, porque tudo vai ficar mais claro agora. Vamos lá. Primeiro aqui na página 34, temos aí uma frase, um trecho, né, daquele verbete da página 29. Algumas cidades obtêm água bombeando-a de rios, lagos ou lagoas. Outras a bombeiam de poços. Que elemento é bombeado de rios, lagos, lagoas e poços? Vocês observaram que o que é bombeado aí é a água, tá? Inclusive os pronomes utilizados estão se referindo a ela, a esse termo água, a essa palavra. Aí nós temos duas palavrinhas, ó, bombeando-a e a bombeiam. Nos dois casos, a palavra a está sendo usada no lugar de que outra palavra? Vocês observaram, ó, bombeando-a. Bombeando-a quem? Água. A bombeiam. A o quê? Água. Então, foi utilizado um pronome aí, foi utilizado o pronome a para se referir ao termo água. Então, essas palavrinhas aí, a no bombeando-a e a no a bombeiam, elas estão sendo substituídas pela palavra água. Aliás, elas estão substituindo a palavra água, elas estão sendo usadas no lugar da palavra água, tá? A palavra água é um verbo, um advérbio ou um substantivo?
Nós sabemos que a palavra água, ela dá nome a algo, então ela é um substantivo, tá? Letra D. O a, que está sendo usado no lugar da palavra água, é um verbo, um pronome ou um adjetivo? Exatamente, é um pronome, tá bom, gente? Vamos lá, então, para a página 35. Outro trecho. Além de bebê-la, as pessoas usam a água para muitos outros fins, como lavar ou cozinhar ou para irrigar campos e plantações. Que palavra o pronome lá substitui no texto? Ó, além de bebê-la, bebê-la o quê? A gente pode fazer essa pergunta, tá? Para que possamos entender direitinho. Bebê-la, o lais, bebê-la se refere à água, tá ok? Eu acredito que vocês conseguiram identificar. Na número 11, nós já lemos as frases e observamos que na segunda frase foi utilizado o pronome lá, tá? Consumi-la, né? E a letra A pergunta o seguinte: por que o pronome utilizado na segunda frase é o lá? Então, por que não utilizamos outro tipo de pronome e sim o lá? Por quê? Vocês vão observar isso de acordo com a regrinha que está logo acima. Porque o pronome a, quando vem após um verbo que termina em R, ele se transforma em lá, tá? Então, essa é a resposta correta aqui da letra A. Na letra B, pergunta por que o autor preferiu usar o pronome no lugar da palavra água. Então, vocês observaram que em cima ele está repetindo a palavra água. Então, por que ele não quis fazer isso na segunda frase, tá bom? Aí vamos responder a letra B. Já na número 12, nós temos aí no quadrinho 4 pronomes, o las, lo, na e lá. Vocês têm que completar as frases com cada um deles. Cada um vai se encaixar em uma frase. Vamos lá ao exemplo da primeira. As pessoas precisam de água. Elas usam para viver. Observem que o verbo que vem aí, ó, elas usam. Usam é um verbo. Ele está terminado em M, então a gente vai usar a regrinha daqui de baixo, ó. Terminou em M, então ele vai se transformar em no, em na, em nos ou nas. Então nós temos aqui, ó, o pronome na. Então vocês vão encaixar ele aqui, ó. As pessoas precisam de água. Elas usam-na para viver. Lembrando, gente, que tem que dar o hífen aqui, é um tracinho, né? Usam, tracinho na para viver. Então, respondemos a letra A de acordo com o verbo, a terminação do verbo. Vamos, outro exemplo aqui. A água é um recurso natural, contudo, devemos pagar para consumir em nossas casas. Aqui está terminando em I, mas aí a gente pensa na forma original do verbo. O verbo que eu consumi, né? O original dele é consumir, terminado em R. Então, a gente usa a regrinha que está lá em cima, ó. Terminou em R, vai ser transformado em lo, lá, los e las. Então, a gente vai encaixar um desses aqui, ó. Contudo, devemos pagar para consumi-las. Não está no plural, para consumi-la em nossas casas. Está no singular, então a gente vai usar o pronome aqui também no singular, tá bom? E aí vocês vão encaixar as outras duas aí para finalizar a página 35 da apostila. Por último, vocês farão a página 17 da apostila. Nós temos aí na atividade 11 um exemplo. Vamos observar para que vocês façam as demais atividades. Ó, primeira frase. Vou entregar os copos de água ao professor. Observe que o pronome já está destacado, assim como o substantivo. Na frase que eu li, o pronome, vocês já identificaram, os. O pronome no plural e também está no masculino, porque o substantivo copos também é masculino. Na frente do pronome vem um verbo, entregar. Esse verbo terminou em R, então é interessante que vocês deixem até a apostila, na página 35, onde tem aí as regrinhas, para que vocês consultem se houver alguma dúvida, tá? Então vamos lá, terminou em R. Então vai naquela regrinha que está lá em cima, no início da página 35 da apostila. Se o verbo terminou em R, o pronome que vem em seguida, que é o os, vai ser transformado em lá, lo, lá, las ou los. No caso desse pronome, está no masculino e também no plural. Então, a gente vai transformar ele em los. Então, ficou embaixo, ó, vou entregá-los ao professor. Observe que o verbo embaixo, ele ganha um acento, entregá-los ao professor. E não se esqueçam também de separar aí o pronome pelo tracinho, tá? Então, vamos a alguns exemplos aqui da própria atividade, que ainda não estão feitos. Letra A. João vai reciclar os plásticos. Identificamos o pronome, os. Sabemos que o verbo reciclar aí terminou em R, ou seja, devemos transformar o pronome então em los. Por que los? Porque temos um pronome que está no plural e no masculino. Como ficará a nossa frase?
João vai reciclá-los, ok? Letra B também, vou dar o exemplo, ó. Fiz questão de entregar os resíduos sólidos para reciclagem. Identificamos o pronome os. Então, temos que identificar também o verbo que vem à frente. Entregar, terminou em R, segue a mesma regra. Então, a gente vai transformar ele aí em los, porque é masculino e está no plural. A frase ficará assim: fiz questão de entregá-los para reciclagem, tá bom? Vamos um aqui feminino. A letra C, ó. Luna se esqueceu de fechar a torneira. Pronome a. Verbo que vem logo anterior ao pronome. Termina em R, que é o verbo fechar. Segue a mesma regra. Pronome a nós vamos transformar em lá. Tá no singular. Então ficará da seguinte forma. Luna se esqueceu de fechá-la. Ok? Então façam as demais letras. E por último, a atividade 12, vocês vão encaixar esses pronomes aqui, ó, lo, los ou lá. Aí, muito fácil, é só vocês observarem, então, qual, se está no plural, se está no singular, se é masculino ou feminino. Por exemplo, a frase A água é um recurso natural e pode ser reciclada desde que esteja limpa. Para, tá falando da água, então é feminino. E também água, não tá falando águas, então singular, né? Para limpá-la é preciso que exista uma estação de tratamento. Então encaixem esses pronomes aí, leiam a frase para ver se encaixou, se tem coerência, né? Se tem coesão, se está certinho, com sentido. E finalizamos a aula por aqui, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês durante a parte da manhã, tá bom, crianças? Espero que tenham entendido tudo. Só vou pedir uma coisa a vocês. Tenho percebido que algumas páginas estão vindo em branco. Tá? Tenho percebido também que algumas atividades estão sem fazer. Então, não deixem de fazer as atividades. Eu explico tudo no vídeo. Qualquer coisa também posso tirar dúvidas de vocês durante a parte da manhã, tá bom? Porque, caso contrário, eu precisarei recusar as atividades. Então, elas precisam vir feitas, completas, tá bom? Um beijinho e até a próxima aula.